Oi pessoal, tudo bem? Uma boa semana a todos. Hoje a gente vai falar nesse vídeo especial sobre algumas diferenças das muitas que existem entre inglês americano e inglês britânico. Lembrando que inglês britânico é estendido para vários países por conta da colonização e tudo mais. Então, na Austrália, Nova Zelândia, Índia, entre outros, falam inglês britânico, ok? Existem diferenças fonéticas, diferenças gramaticais, diferenças de significado. Então a gente vai falar um pouquinho de cada caso, mas é importante que se vocês forem visitar algum país que fale inglês britânico, porque a maioria de nós que aprende inglês no Brasil aprende inglês mais voltado para o inglês americano, né? Que é um inglês mais pragmático, digamos assim. A gente tem que se familiarizar, tem que pesquisar para não passar vergonha, não ter problema, não ter constrangimento e também não ficar sem entender algumas coisas ou sem que as pessoas nos entendam, tá? Vou começar com uma palavrinha bem simples, mas para vocês verem que realmente são coisas diferentes. Chip, né, seria uma batata parecida com uma Ruffles, por exemplo. Isso nos Estados Unidos. Na Inglaterra, em países britânicos, chip seria, na verdade, aquilo que os americanos chamam de French fries e eles chamam de crisps, tá? Futebol para um americano é o futebol que eles inventaram, né? Que eles jogam lá, aquele futebol que tem o Super Bowl e tudo mais. Mas o futebol para os britânicos é o futebol que a gente joga aqui bastante no Brasil, né? Mas para os americanos isso é soccer. Tem uma história sobre isso que outro dia eu vou contar, tá? Se você vai, por exemplo, pedir um doce nos Estados Unidos, geralmente você pede candy. E na Inglaterra, países britânicos, você pede sweet, tá? Se você vai ligar para alguém, I'm gonna call you. Mas isso nos Estados Unidos. Na Inglaterra, ring, não call. Tá? Então vocês vão vendo que existem diferenças realmente de palavras que são realmente bastante utilizadas no dia a dia. Tá? E isso impacta no cotidiano de quem está em determinado lugar. Se você está falando, por exemplo, de centavos, né? Se você fala nos Estados Unidos, você fala de cents. E se você estiver na Inglaterra ou em algum outro país britânico, você fala de penny ou pence, se for plural, tá? Quem joga videogame sabe, se você tem aí um quê mais americano, você fala game, né? Mas se for mais europeu, match, tá? E na verdade é a mesma coisa. A diferença de terminação de algumas palavras, vamos dar um exemplo de color. Color você escreve com C-O-L-O-R, mas no inglês britânico você vai colocar um U antes do R, então ficaria C-O-L-O-U-R. Isso, várias palavras que têm essa conformação aí no final, elas aparecem dessa forma no inglês britânico. Uma coisa muito comum no dia a dia deles, subway, né? Que é o metrô nos Estados Unidos, mas para os ingleses é underground, tá? É, uma coisa também que as pessoas falam bastante quando elas vão elaborar um currículo, né, para emprego e algo nesse sentido. Então, resume, que é uma palavra que os americanos adotaram, mas que não é uma palavra inglesa, na verdade é mais um resumo mesmo, mas eles se referem a isso como um currículo. E CV, que é Curriculum Vitae, na verdade é o que os ingleses usam muito mais do que o resume, tá? Uma outra coisa, você está num prédio, geralmente os americanos costumam contar como first floor, né? E os britânicos costumam contar como ground floor, depois first floor. Então, às vezes a pessoa vai em determinado andar assim e fica um pouquinho perdida porque não sabe essa diferença. Uma diferença muito importante em algumas palavras, quando você lê algum texto, assim, se você vê a palavra emphasize, né, que é enfatizar, o criticize, termina com I-Z-E, ou seja, IZE. Mas no inglês britânico, termina com I-S-E. Então, o Z é substituído pelo S, tá? E isso, várias palavras que têm essa terminação.
Uma outra coisa muito interessante, uma diferença que aparece em muitas palavras também, um termo esportivo, offense or defense. Em inglês americano aparece com S, né, no final, mas no inglês britânico aparece com C. Tá? Então, para vocês verem algumas das enormes diferenças que existem entre um tipo de inglês e o outro, não obstante sejam duas faces de um mesmo idioma, como o castelhano e o espanhol europeu, né, como o português brasileiro e de outros países, Portugal e outros países também. Mas é importante a gente estar familiarizado com essas diferenças, com essas nuances, para que a gente sempre consiga se comunicar de uma maneira eficaz, tranquila e sem passar por nenhum aperto, tá bom? Quem tiver mais alguma outra dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, podem mandar mensagem, mandar e-mail, que falarei com vocês com o maior prazer. Ok? Esse foi o nosso vídeo dessa semana. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Um abraço.